Bom dia, na graça e na paz. Hoje é 17 de junho, é terça-feira. Você merece sim. Você vai alcançar sim a tua vitória. Você que se encontra doente, enferma, achando que não vai acontecer, vai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E onde está a enfermidade? Como ela chegou? O que aconteceu? Eu tenho falado sobre perdão. Perdão. Essa palavra é poderosa ao falar. Imagine ao ser praticada no dia a dia de nossas vidas. Lembra que eu falei sobre a crueldade dos romanos? Quando queria matar uma pessoa e queria judiar da outra, matava uma pessoa, colocava amarrada nas costas da viva, e o vivo morreria ali até que todos aqueles bichos do morto passasse para ele. Que crueldade! Então, que tem isso a ver com libertação? É que quando nós não perdoamos, nós então carregamos um morto, e esse morto é triste, porque nós vamos todo dia achando que estamos mandando palavras, estamos magoados, tristes, mas todo dia tomamos uma gotinha de veneno para nossa alma. Eu estava no norte do Paraná, estava num seminário e falando sobre perdão. Era num congresso de mulheres. Então, quando algo aconteceu, ouça, após ministrar a palavra naquele dia, era um final de semana, o Senhor me falou o coração para pedir que todos que tinham mágoa de alguém que ficasse em pé. Que surpresa, minha amada, meu amado. 90% do auditório se levantou. Então o comando seguinte, dado pelo Espírito Santo, foi que eu mandasse que cada pessoa falasse em alta voz, declarando libertação de perdão, liberando perdão a quem tinha ofendido. Então diga, agora você vai citar o nome da pessoa, vai dizer o motivo pelo qual você está perdoando essa pessoa. Meu Deus, que momento glorioso de vitória foi aquele. A seguir, convidamos que viesse à frente aqueles que perdoaram os seus defeitos, os seus que estavam ali dentro delas, matando aos poucos, a fim de que orássemos com uma imposição de mãos, que eu gostaria de ungir cada um. Então uma pessoa chamou muito a minha atenção. Enquanto vinha andando para o altar na frente, era uma senhora muito pálida, muito magra. Aquela senhora se posicionou do lado esquerdo, naquele lugar que eu estava ali, e eu estava orando, e comecei a orar pelas pessoas justamente ali com o pastor da igreja, a pastora da igreja. De repente, houve um grito muito alto: eu perdoo! Era aquela senhora, sabe, minha querida, que gritava. Ela caiu ao chão prostrada, com o rosto em terra. Ela tinha uma visão, naquele momento, que realmente era o reino espiritual. O que estava pesando sobre ela, qual a força daquela mágoa guardada em seu coração, que é alma. Tudo que é mágoa guardada vai para a alma. E ela fez uma carta, e passado alguns meses depois eu recebi essa carta, que dizia: o Senhor me libertou de um morto que carregava mais de 2 anos. A mágoa de um homem que entrou na vida da minha filha adolescente, tinha menos de 15 anos. Essa pessoa com capa de crente destruiu a vida da pureza da minha filhinha meiga. Então eu digo para você, minha querida, e ela continuava a carta: o Senhor me deu vitória, eu coloquei nas suas mãos e ele arrancou o laço que estava me prendendo aquele homem. E eu dizia ter pena dele, eu orava por ele, mas sentia-me mal cumprimentá-lo quando encontrava com ele, mas cumprimentava só pelo temor de Deus. Mas isso foi deixando pesar, angustiada, eu orava por ele. Daí comecei a perceber minha vida amarrada, sem força, sem graça ou vigor. Eu não tinha mais força espiritual. Começou então a enfermidade física, depressão e dificuldade no coração. E comecei a envelhecer precocemente.
Hoje dei conta de que não havia perdoado, não. Daí senti o peso da mágoa e com ela aquele homem podre sobre minhas costas. Sabe, minha querida, meu querido, sabe o que é quando falamos em ressentimento? É sentir de novo, é mágoa. Então ela diz assim, aquele homem sobre minhas costas e aquela água, aquela mágoa toda, como se fosse uma água que vinha, derrubava sobre mim, mas aquilo era a minha carne se desfalecendo. Gritei por socorro e prometi perdoar, esquecer, e o Senhor me deu vitória. Senti cair um enorme peso sobre mim e a angústia da enfermidade, o cansaço desapareceram. Eu fiquei leve como uma pluma. Louvado seja o Senhor. Essa carta foi me feita no dia 13/10/2000. Ouça, minha querida, ouça. Essa data ficou marcada em mim, diz ela. E contou então aquela visão daquele rapaz apodrecido sobre suas costas, enraizando seus órgãos sobre o corpo dela, exatamente nos órgãos onde a enfermidade que os médicos não conseguiram curar, é ali que estava, ela sentia. Então foi estabelecida, ela foi curada no grito que ela deu, eu perdoo. As raízes daquele homem se deslocaram no seu corpo. Então aqui eu digo para você, quem tem raiz de amargura também é amargurado. Ambos eram amargurados, ambos viviam mal, porque o Espírito Santo não combina com isso. A nossa alma não combina com mágoa. Então eu digo para você, glória a Deus, que a cura, a libertação no perdão liberado. Você vai liberar perdão? Pare de carregar peso dentro de você. Pare de carregar um morto com você. Pare. Deus trará cura sem detença. Quem perdoa é sarado e ganha nova motivação para continuar vivendo. Então eu digo sempre para você, o que você está passando, entregue para o Senhor. Lembre-se que tem coisa para ser perdoado. Lembre-se que tem coisa para ser confessado. Porque você é amado do Senhor. A experiência que eu relatei para você agora aqui comprova e afirma que há sim o Deus poderoso olhando para todos nós. Há sim libertação em todas as áreas de nossa vida. Então, olha só. O que aconteceu sobre perdão? As pessoas que participam do culto sexta-feira de desintoxicação espiritual através da cura da libertação têm falado sobre apodrecimento que acomete, que carrega um morto nas costas por não perdoar. Então eu sempre gosto de compartilhar sobre isso, sobre os episódios de seminário, de congressos, de pregação, de ministração. E eu digo para você, Deus vai sim trazer a cura. E você não tem que ficar se matando de tanto pensar. Então, para você, Deus está no controle. Ele está enviando a bênção sobre a tua vida, sobre a tua carne, que é o nosso corpo. E dizer, Senhor, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus e eu vou carregar hoje o espírito e a alma que o Senhor deu para mim carregar. Deus recompensará todo o seu esforço. Deus recompensará sim. Tenha você sentimento hoje de perdão, de bênção, de eternidade com Jesus. Vai valer a pena sim. Podemos afirmar que estamos vivendo dias difíceis sim, marcados por pressões, incertezas, pessoas se matando, notícias de escravidão. No entanto, precisamos permanecer firmes na fé, pois esses acontecimentos indicam proximidade do fim dos tempos. Jesus está voltando, rumores de guerra. Observamos grande maldade no coração dos homens, conforme anunciado na palavra, que previu já que com o aumento da maldade, a fé e o amor de muitos esfriariam. Todos esses eventos apontam para a volta de Jesus, como declarado em Mateus 25:1. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Será que estamos sendo moldados, tratados para termos uma eternidade? Você está preparado para a vinda de Jesus?
Mantenha-se pronto, pronta e não comprometa os seus princípios. Perdoe, ame, viva, como se fosse sempre o último dia, porque aí nós não vamos fazer coisas erradas. Jesus está retornando para buscar a sua igreja. Eu sempre digo, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. O que importa é uma eternidade com o Senhor. Uma promessa feita para os últimos dias vai caracterizar, querida, meu querido, por muitas adversidades e aflições. Quais são as aflições do tempo passado? Então eu digo hoje, permaneça firme, não desista, vai valer a pena, mesmo nos momentos de angústia, nas situações que tentam te abalar, aquela doença, enfermidade que você acha que não vai embora. Tenha fé, o evangelho, ele está dentro de você. Jesus tem falado em seu coração que é alma. Não negocie sua fé, continue lutando e creia que valerá a pena, pois um dia você estará diante do Senhor face a face e Ele vai enxugar todos os olhos as nossas lágrimas. Querido Deus e Pai, bondoso é o Teu nome, em fidelidade, em amor. Buscamos o Senhor, Pai, nas nossas orações. Dizemos, perdoa, Senhor. Também queremos perdoar, Pai. Paizinho, muitas vezes perguntamos, aleluia, como minhas decisões podem fazer diferença em minha caminhada com Deus? Sim. Decidir ter fé inabalável, colocar a armadura de Deus, Pai. Nossas decisões, Senhor, pode tomar posição na nossa vida, Senhor, meu Deus e meu Pai. Cada decisão hoje seja acertada pela Tua palavra, a passo na Tua palavra, que a Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, prepara um caminho que possamos trilhar, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor segura para a nossa mão direita, nos levanta e nos colocar a andar, Pai, em passos fortes, firme. Dá-nos espírito de fortaleza, Senhor, que está em Isaías 11:2. E nós vamos conhecer, Senhor, cada passo no Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, desvie-nos do caminho que não é para ir. Senhor, perdoa nossas falhas, falta e pecado. Queremos manter no centro da Tua vontade, Senhor. Quero obedecer ao Senhor. Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Que possamos valorizar a nossa vida eterna, tomar decisões com o Senhor, viver uma realidade espiritual ao qual, Senhor, o Senhor quer cada vez mais estar perto de nós, falar o nosso coração, que é alma, aquietando-nos na direção da vida, da paz, da alegria de Ti, Senhor. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é fiel. E Oséias 6:3 diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certeza, e Ele nos dirá como a chuva seródia que rega a terra. Aleluias. Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. Nosso projeto chama-se Amar, a Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. E não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.